Além da Ucrânia, outras guerras devastam 13 países ao redor do mundo. Conflitos armados graves que ficam longe dos holofotes diplomáticos e da própria imprensa. Então a gente tem aqui nas Américas a Venezuela, a gente tem o México e a coisa vai ficando mais complicada quando a gente vê a África subsaariana, o Oriente Médio e agora os olhos do mundo voltados para a Ucrânia. Os vítimas lá na Síria é igual vítimas na Ucrânia, os dois seres humanos. Os dois estão morrendo por nada. O mundo inteiro precisa olhar para a Síria ou a Ucrânia do mesmo jeito. Por dele, por motivo nenhum. Aqui nessa altura tá certo? Tá. Do nada o Mãe começa a apanhar mais por motivo nenhum e acabou. Quer dizer que não tá torto, não? Não. Torta tá minha caceta. Olha, velho. 1, 2, 3, vai. Boa noite a todos. Boa noite. Vai de novo, de novo. 1, 2, 3 e... Um brinde a todos. Brinde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coletivo Garimpemos, mais um episódio do nosso podcast. Pegue seu drink, sua bebida, estamos aqui com o nosso suquinho. Suco, sei lá. Vamos fazer o melhor programa. Quem vos fala aqui é Diego Alves. Eu sou o Felipe Cruz. Eu sou o Paulo Cruz. Hoje o nosso assunto nós estamos falando sobre guerra. Naturalmente está todo mundo acompanhando o que está acontecendo lá no leste europeu, entre Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, o mundo todo está apreensivo sobre esse assunto, que é uma possível guerra mundial. A gente já tem falado sobre talvez uma guerra de bombas nucleares aí, né, se envolver Estados Unidos e a Rússia. Então vamos trocar uma ideia um pouco sobre esse assunto e vamos polemizar um pouquinho também, né? Porque... gente, eu polemizar jamais. Não. É importante a gente refletir sobre algumas coisas, mais uma reflexão vinda dos botecos da cidade, que é o melhor lugar para reflexão, né? Por que a gente está vendo os canais de mídia dando, obviamente, um enfoque que é uma guerra, né? Então é um enfoque muito grande, naturalmente, mas quantos conflitos a gente já não viu ao redor do mundo? Ao redor dos anos, que não tiveram todo esse apelo da mídia, todo esse apelo da população em geral, né? A gente tem exemplos de guerra no Oriente Médio, a gente tem guerras acontecendo na África, embargos na América Latina que matam milhares de pessoas, né? E de fato nunca teve todo esse engajamento todo quando é uma guerra lá disputada na Europa, né? Obviamente, não menosprezando a vida de ninguém, mas a gente também quer mostrar como as nossas vidas, ou na verdade, vidas não brancas, são mais menosprezadas, que são tratadas como coisas pontuais, não coisas tão importantes assim. Porque, como o Felipe falou, o Pelé falou, quantas guerras já aconteceram e não teve tanta importância. As vidas foram perdidas, até a questão de migração que aconteceu, até o tratamento das pessoas que estão migrando da Ucrânia é diferente, com outras guerras que já aconteceu e estão acontecendo. Então é mais esse assunto que a gente quer falar hoje, trazer um pouquinho para vocês, um pouco dessa reflexão, obviamente sem tirar o teor de importância ou vida de outras pessoas. Exatamente, até porque uma guerra não faz bem a ninguém. A gente está vendo agora essas últimas semanas aí o aumento do preço da gasolina, obviamente refletido totalmente por conta do que está acontecendo na Europa. Então o mundo inteiro sofre quando acontece guerra. Primeiro sofre porque se perdem vidas, né? E economicamente o mundo é interligado, então naturalmente o que acontece lá vai refletir nos nossos preços aqui, né? Vou opinar aqui rapidinho, que você falou que o mundo inteiro sofre. Acho que nessa o mundo tá sofrendo, porque no resto em si o mundo cagou pra caralho, por isso que ninguém fez nada, não sofreu. Porque... Não, eu acho que o mundo não cagou, na verdade. Eu acho que tá todo mundo com um puta receio. Fica mais invisível, né? Fica mais invisível. Exatamente. Assim como aqui no Brasil, por exemplo, a gente invisibiliza algumas pessoas e o mundo invisibiliza alguns países, alguns conflitos, ou ter uma cobertura mínima, assim, né? É esse tipo de cobertura que eu acho que é uma coisa
que é muito importante a gente falar, porque a guerra que acontece entre Palestina e Israel, acontece desde a década de 40, quantas vidas não se perderam? Israel foi fundado. Quantas vidas não se perderam? Quantos refugiados não tiveram que sair das suas casas por conta desse conflito? E como o mundo todo vê isso? Mas eu acho até que uma questão importante é que o mundo, assim, eles normalizaram guerras em países africanos, Israel, Palestina, esses casos assim, eles normalizaram como se fosse terra de bárbaros, sempre aconteceram guerras. Mas se você olhar para trás, o mundo antigamente era guerra só na Europa. A Europa e o mundo passavam em guerra, entre todos os países. Só que parece que no mundo moderno eles esqueceram isso, e tudo que é guerra por causa da questão de mídia é Israel e África. Até teve alguns comentários de alguns repórteres de CNN, BBC, que eu acho que algumas pessoas viram esses vídeos, eles comentando que a guerra não estava acontecendo num país terceiro mundo, que as pessoas estavam vendo gente loira, de olho azul, que poderia ser seu vizinho, porque obviamente negros não podem ter vizinhos, né? Alguma coisa desse tipo. Então você vê como eles colocam a gente até como animais, que sempre estão guerreando, e normalizam que a gente isso, eu acho que uma palavra que define muito bem isso, eles usam que é o país civilizado. Tipo, a Europa civilizada, né, que é o Ocidente, ou a Europa ou os Estados Unidos, são países civilizados. Do primeiro mundo. E os outros como se fossem uma pré-sociedade, né, algo que não está completo ainda, então a gente tem os conflitos dele, sabe? E muitas sociedades não estão tão evoluídas assim, porque esses países do primeiro mundo, muitas vezes eram colônia desde até pouco tempo atrás. O Sudão, por exemplo, Sudão está acontecendo uma guerra, pouca gente sabe, mas acontece uma guerra no Sudão. Hoje você pode colocar como um conflito internacional, porque o Sudão ele foi colônia da Inglaterra, do Reino Unido, até 1950, se não me engano. Pouco tempo até. Então, e a hora quando o Sudão consegue a sua independência, é uma independência, abre aspas, não necessariamente consegue uma independência econômica, porque obviamente você é colônia por anos e anos de um lugar, a hora que você consegue a sua independência, você precisa ter reestruturar o país para que todo mundo possa se desenvolver. E não é o que acontece. Na verdade, a Inglaterra continua mandando informalmente lá, porque tudo que acontece lá, os comércio, bancos, são todos ingleses, então o dinheiro ainda vai para a Inglaterra. E o povo do Sudão acaba sofrendo. Então, naturalmente, o que aconteceu? A Inglaterra saiu, deixou eles a Deus dará, acabou entrando numa guerra civil entre norte e sul. Aí tem uma questão religiosa, o sul ele é cristão, o norte ele é muçulmano. Então aí você tem uma parte mais ou menos no meio do país, onde tem uma região de petróleo, então eles dividiram o país, só que o sul acha que pode mais, o norte quer um pouco mais, e no final das contas tem uma guerra civil. Entra aquela questão, vamos supor, um país vai lá e coloniza um outro lugar por anos, centenas de anos, por muito tempo. E aí, por algum motivo, ou por não ter mais interesse econômico lá, ou para ficar bem na foto internacionalmente, vai lá e sai. Só que assim, você colonizou um país, às vezes você não deu estrutura para aquele país porque você só queria tirar dele. E quando você dá estrutura num país, quando você começa a estrutura num país que é uma colônia sua, eles acabam querendo ter uma independência, porque eles acabam observando que eles podem ser sustentáveis. Isso tem alguns exemplos no mundo afora. Então eles evitam dar uma sustentabilidade para aquele povo. Eles evitam dar uma identidade, evitam dar uma estrutura. E ele saiu abruptamente, resolve entre vocês não querem resolver? Vai embora todo mundo, tira qualquer tipo de policiamento. O que aconteceu agora com os Estados Unidos saindo do Iraque. O que aconteceu, o que a gente viu as cenas, acho que todo mundo deve ter visto essa cena, das pessoas pulando do avião. Sim. O avião americano saindo do aeroporto, aí obviamente o Estado Islâmico vindo, né? O pessoal prefere se enfiar numa turbina de avião, que acha que vai ser mais seguro do que ficar naquele país. Enquanto a gente viu pessoas caindo do avião, velho. E como isso chegou para os povos ocidentais, né?
A gente viu isso como uma normalização. Pô, mais um dia de guerra lá do outro lado. Não, não é mais um dia de guerra. São pessoas morrendo lá do outro E lado. você vê como eles foram embora, fizeram uma guerra, deixou tão sem estrutura o lugar, que em praticamente menos de uma semana, o Estado Islâmico recuperou todo o país. Exatamente. Eles foram recuperar, tipo, praticamente eles saíram um dia, no outro estava avançando, e só iam avançando. Então, tipo assim, você faz uma guerra no país para liberdade daquele povo, que o povo, em tese, não pediu pra eles lá, mas tudo bem, ficaram. E assim, nós vamos sair, cansamos de guerra, só que assim, você deixou zero estrutura. E fora que o Estado Islâmico, se eu não me engano, na época do... Tempo. O Bin Laden. O Bin Laden também, que também formou a casa da Al-Qaeda, tudo. Os Estados Unidos que forneceu armas pra eles há muito tempo atrás pra guerra. Tipo assim, os caras praticamente fizeram, então, tipo assim, você vê como uma bola de neve, tá ligado? Não tem bobo de nenhum lado. É muito irônico, assim, como a gente conversando, você percebe que de uma forma ou de outra, os Estados Unidos está montando as guerras no mundo inteiro. Inclusive agora com a questão da OTAN, né, na Ucrânia. Mas, nunca teve sanção, hein? Com os Estados Unidos não existe questão. Fez a guerra no Iraque, fez a guerra no Afeganistão, a guerra de Israel com a Palestina, de certa forma, os Estados Unidos ali por trás de Israel. Enfim, acho que a gente pode até ir mais fundo e pensar na América Latina, de como os Estados Unidos financiou a ditadura aqui na América Latina. Sim. Que mataram diretamente milhares de pessoas, né? Enfim, incluíram e colocaram esses países num buraco negro, assim, sabe, de abusos contra direitos humanos. Obviamente, aqui a gente está aplicando isso como o único errado, porque obviamente toda uma briga internacional foi culpa dos Estados Unidos. Porque obviamente uma guerra ela só acontece por interesse econômico. E os Estados Unidos só se envolve por interesse econômico. Ele só está se envolvendo nessa guerra da Ucrânia com a Rússia, se envolvendo assim, por interesse, como a União Europeia. Mas assim, os outros países africanos, que não tem muito interesse, não tem muito... O que eles fazem? Faz aí, é uma guerra civil. A gente não vai se meter numa guerra civil. Só o dado que eu peguei aqui das organizações das Nações Unidas, na Guerra do Sudão foram 300 mil mortes. 300 mil mortes e quase 3 milhões de pessoas tiveram que sair das suas casas por conta do conflito. Então, onde é que estava a nossa mídia ou a mídia internacional quando tiveram essas mortes? Ou até então, onde está... Ou nós mesmos, né? Vamos fazer uma crítica a nós também, né? E como essas pessoas são recebidas como refugiados, e você vê como o povo ucraniano é recebido como refugiado. Exatamente. Até tem essa aqui diferença. No Brasil, recentemente, a gente teve um caso de morte. Da Venezuela, né? Que o pessoal estava da Venezuela para cá. Teve também a questão da Venezuela, mas mais recente, todo mundo lembra do caso do rapaz do Moisés, que foi assassinado brutalmente. Essa é a forma como a gente recebe o refugiado, um refugiado de guerra. Mas, obviamente, um refugiado não branco, ele tem um status ali, de... Por que será? Aquele jeitinho tipo, refugiado, vem cá, 2 abracinhos até a página 2. Aí na Ucrânia os caras estão recebendo uma estrutura, obviamente, mais uma vez falando que a gente está colocando culpa em ninguém, mas a gente está só querendo colocar uma refletir. A nossa ideia é sempre trazer uma discussão para ter uma reflexão. De como a estrutura para as pessoas são diferentes em todos os momentos, até na guerra. Até numa situação crítica, como até foi mesmo relatado na Ucrânia, que pessoas negras estão deixadas de fora para sair da Ucrânia. Não estão sendo permitidos entrar nos trens. Mulheres, crianças e animais são permitidas entrar e depois sobrar lugar para os negros. Então, assim, olha como o nível que tratam, sabe? Então, assim, eles estão passando por um momento de aperto, mas assim, e aquela pessoa tá do lado, aquele ser humano que tá do lado, porque não importa a cor dele, entendeu? Então é mais ou menos reflexão. É guerra, é ruim, mas aí, só porque tá guerra também você vai tratar o outro como um lixo, porque isso também tá fazendo. Porque assim é foda, é duro ser o coitado, mas também tem já a mesma situação que você está cagando pra ele, entendeu? Então fica esse, sei lá, minha opinião. A Ucrânia ela entrou no momento
até o Putin deu essa desculpa, né, desse aumento do ultranacionalismo, né, do neonazismo, que realmente é uma coisa que estava crescendo lá. Não que é uma justificativa, porque obviamente não reflete a maioria do povo ucraniano, claro. Sim, né? e de todas formas assim como a gente tem aqui uns babacas no Brasil que defende partido neonazista, né? Imagina lá, né? Mas de todo jeito, eu acho que o mais importante é a autodeterminação do povo ucraniano de ter um governo e de ser independente, e que não poderia estar sofrendo, assim como o Afeganistão não poderia ter sido invadido, enfim. Como não deveria ter embargo econômico em certos lugares também. A Ucrânia não pediu ajuda pra Rússia, pra nada, então assim, quando você vai... A questão é, tipo, os caras vão... Eu não pedi isso, tá ligado? Invadir. É que quando os Estados Unidos foi invadir, tipo, o Afeganistão, foi invadir Israel, tipo, Israel não, o Iraque, Saddam Hussein, mas tipo assim, a gente não pediu pra vocês virem aqui pra tirar ele, tá ligado? Literalmente, ninguém pediu pra eles lá fazer nada. Até porque... Eles estão indo resolver um problema que eles mesmos criaram. Uns salvadores da pátria. Tá aqui, até mesmo porque depois veio a Primavera Árabe, em que o próprio povo decidiu dar fim a alguns tipos de ditadores que estavam há décadas, né, no poder ali nos países do Oriente Médio. E foi uma insurgência. Insurgência. Você é um menino muito culto, velho. Li aqui na pauta. Mas é isso, tipo, apesar de ter uma influência da democracia ocidental, mas mesmo assim, foi o povo que decidiu dar fim àquele governo, sabe? Não, a gente tava correndo o risco dos Estados Unidos invadir a Venezuela aqui, porque eles elegeram Maduro, sabe? E é um bagulho foda porque, assim, eu acho que, obviamente, a gente tem muita dificuldade entre o povo entrar em ação. Às vezes parece que o povo do seu próprio país entra em ação quando tá muito ali no extremo já não aguenta mais. Só que, assim, eu acho que ninguém sabe melhor o que é melhor pra você do que o próprio povo ir lá. Eu acho que ele pode apoiar. Pô, você quer fazer isso? Eu apoio vocês. Mas eu não vou chegar com um banho de tanque de guerra e falar assim, não, o povo quer, eu sei, você perguntou, não interessa que ele perguntou. Eu sei que ele quer, porque eu sou o pai da democracia. E assim, eu acho que você pensar numa guerra bélica é o extremo para mostrar que a humanidade deu errado. Né? Porque a gente tem o poder do diálogo, a gente tem a consciência, enfim. E aí, todo o diálogo não deu certo a ponto de eu ter que jogar uma bomba no outro país, no meu vizinho. Já tá errado, né? Só que existem outras formas de você fazer uma guerra que não necessariamente é bélica. É o que os Estados Unidos fazem o tempo inteiro. É importante a gente lembrar que a gente está na corrida do 5G e os Estados Unidos tá barrando, na verdade, né? Ainda não está definido, mas está barrando a gigante chinesa, por exemplo, aqui no Brasil, que se o Brasil fechar com eles vão colocar embargos pra gente. Olha como isso é uma guerra psicológica, econômica. Sim. Então força com que o governo brasileiro tenha que negociar, tenha que comprar tecnologia somente nos Estados Unidos, porque a gente depende deles para alguma coisa. Olha o ciclo que economicamente que isso traz. Até pegando o gancho aqui do Pelé, que ele falou, se você pegar uma média dos últimos 10 anos, praticamente todos os países não investem tanto na questão de armamento, na questão do exército, e mais questão de educação, de tecnologia, porque eles veem que isso está abraçando o mundo. Ao contrário da Rússia, que investe acho que quase 20% do seu PIB em questão de armamentos. Então, assim, você vê como é o parâmetro. Outra coisa, a Rússia só fez isso agora também porque os Estados Unidos está enfraquecido por conta de guerra. Porque os caras, praticamente, nos últimos 10 anos, estão invadindo outro país aí, e os americanos falaram, chega, acabou, mano, não dá mais. A real é que eles não vão enviar tropas pra Não vão. E assim, o bom do mundo é sempre pelo menos duas pessoas que têm o maior poder. Porque o equilíbrio sempre é importante. Nunca pode ter um cara muito acima, sempre tem equilíbrio. Por quê? Se tá equilibrado... Filosofia de vida. Não, mas é sério, se você tá equilibrado, até o Yin Yang é real. Se você tem duas potências equilibradas como a Rússia Estados Unidos, eles não vão entrar em guerra. É sempre aquela ameaça. A Guerra Fria foi isso. A Guerra Fria foi tipo
Não, eu tenho mais arma que você. Não, eu tenho mais arma que você. Era muito mais demonstração pra falar assim, ó, eu não vou jogar bomba nele, porque vai jogar bomba em mim, vai se fazer também. Aí todo mundo Então, quer. você perceber. Mas a partir do momento que um decai e o outro cresce, esse é o perigoso. Querendo ou não. As pessoas têm o pensamento, não, esse aqui tem que ser mais forte. Não, quando esse aqui é mais forte, ele faz tudo o que ele quiser. Quando tem duas pessoas dos dois lados e os dois, eles falam, conversam mais. Porque o cara não vai querer tacar uma bomba nele, sendo que o outro cara pode tacar duas também. Então, assim... Só que aí esse outro lado, que é os Estados Unidos, estava ali sobre o plano da OTAN, né? Sim. Chegando pertinho da Rússia. E assim, obviamente, a Rússia foi a que atacou primeiro. Então, óbvio, eu falei, uma guerra não é boa pra ninguém. Então, a gente tem que condenar, obviamente, a Rússia, né? Mas assim, realidade, mundo real. Mundo real, os Estados Unidos queria colocar uma base militar, uma fronteira com a Rússia, que é um dos rivais dele. É a mesma coisa que da questão do 5G. A China querer colocar o 5G aqui no Brasil, o Brasil, na América Latina, é uma zona de conforto, não sei dizer assim, para os Estados Unidos, uma zona de controle dos Estados Unidos. Sim. Aí você vai ver a China, que quer dominar o mundo, que quer se tornar uma potência mundial, e aí os Estados Unidos vai ver a China com a tecnologia 5G aqui no principal país da América Latina. Os Estados Unidos falam assim, tá maluco, isso não vai acontecer não. Mas é louco, né? Como é tudo uma maquiagem para interesses econômicos. É uma maquiagem, às vezes, ideológica, enfim, às vezes de defesa, né? Como dar uma desculpa de que pode nos atacar, mas no fundo é sempre uma questão de manter o domínio econômico do mundo, né? Do mundo. E até fazendo um paralelo com a China e a Rússia, com a Rússia e os Estados Unidos, que é assim, quando os Estados Unidos entram em guerra, geralmente os Estados Unidos têm o apoio do povo. O presidente geralmente vai com o apoio do povo. O Vladimir Putin não, ele não tem o apoio do povo. O Putin foi lá e invadiu, tanto que muitos russos, fazem protestos sendo presos, muitos russos sendo presos. Teve uma TV que não era estatal, que foi obrigada a fechar, porque o Putin está filtrando as informações da guerra. Então você vê como é diferente. Mesmo os Estados Unidos sempre vai uma guerra com apoio popular. Quando ele não tem apoio popular, o que ele faz? Ele sai. O Vietnã é um exemplo. O Vietnã não tinha mais apoio popular, ele saiu fora. Foi praticamente a única guerra que os Estados Unidos perdeu, vamos dizer assim, da Era Moderna. E o Putin é mais ou menos isso, ele já começou uma guerra sem apoio popular. É uma guerra própria, é uma guerra do Putin, não é uma guerra russa. O bicho é muito inteligente, né? Esse apoio popular, por exemplo, é difícil a gente falar, porque não tem dados. Eles não estão deixando a comunidade internacional entrar lá para poder entender de fato com esse apoio. Uma coisa é certa, ele teve apoio dos bilionários. Sim, economicamente ele tem muito caixa, ele sabia que ia acontecer esses embargos, então ele tem caixa lá para isso acontecer. Ele tem um poder bélico muito forte. A hora que ele quiser de fato acabar com a Ucrânia, ele vai lá e acaba. Então é uma questão mais de tempo e ver até onde essa negociação, até onde esses embargos vão acontecer. Eu acho que é bem óbvio que ele quer só conseguir de que a OTAN não desista da Ucrânia. É que também na cabeça do Putin era pra ser uma guerra rápida, não era pra durar tanto tempo. Por quê? Porque até os próprios bilionários que estão do lado dele, uma hora falam assim, chega, estão barrando meus negócios do mundo inteiro. Porque assim, uma coisa é você apoiar o Putin, quanto tempo dura essa guerra aí? Uma semana acabou, tá todo mundo feliz e a gente resolve. Outra coisa, o negócio durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Cara, quem tá perdendo dinheiro, o pessoal tá apoiando ele também. Então, assim, tudo que envolve dinheiro vai coçar. Na hora que a galera que tá apoiando ele começar a perder muita grana, como tá acontecendo, eles vão começar a tirar apoio. E o Putin vai começar a perder esse poder, esse dinheiro. E aí o Roman Abramovich, que é dono do Chelsea, por exemplo, é verdade. O Chelsea vai acabar. Aí fica a pergunta, se essa guerra começasse antes, será que o Palmeiras teria ganho? Fica a pergunta. Fica a questão aí, né? Eu acho que esperaram o Mundial passar. Acho que até isso também pensaram. Negociaram, esperar o Mundial acabar. O Putin falou assim, a piada não pode morrer. A piada não pode morrer. Ai, cara, mas assim, acho que o maior contexto que a gente falou bastante de guerra era mesmo esse comparativo de prioridades, a gente começar a pensar, obviamente, ter aquele senso
humano de querer ajudar, sentir que guerra não é bom para ninguém, mas também fazer o comparativo de como a guerra é diferente para todo mundo, entendeu? E como na Europa o povo europeu ele é visto como muito mais coitados. E a gente vê isso, é Verdade. importante a gente refletir Também. sobre como a gente olha quando morre uma criança europeia, ucraniana, e quando morre uma criança africana, uma criança palestina, que é o que a gente se acostumou a ver, o nosso olhar acaba ficando vedado. Obviamente, a forma como a mídia trata isso, ela é diferente, e isso faz com que a gente veja de uma forma diferente. Então, esse tipo de projeto, por exemplo, que a gente está propondo aqui do nosso canal, aqui, do nosso coletivo, é exatamente fazer esse tipo de reflexão, né? Acho que dá para fazer um paralelo daqui dentro do Brasil mesmo, de que qual comoção tem na mídia quando, sei lá, o caso Nardoni, o caso de uma criança... Aquela criança negra que foi, que caiu do seu estandarte, que a patroa estava cuidando. Sim, tipo, qual o tipo de olhar que a gente coloca, mas assim, digo mais, as crianças que são mortas na favela. Sim. Que aí viram, não tem nem nome, viram números. Foram uma criança morta, 2 crianças mortas, 3 jovens mortos, sabe? A pessoa a gente nem lembra o nome dessas pessoas porque não tem comoção, pelo menos não tem a comoção que deveria ter, né? Ou que tem quando é alguma tragédia num bairro rico, uma tragédia num centro econômico. É louco. E o Brasil, assim, saiu uma reportagem mostrando quantas mortes teve no Brasil, né, assassinatos, né, mortes violentas, e quantas teve no mundo, assim, né? O Brasil tem o mesmo número de mais de 100 países no mundo, incluindo toda a Europa, os Estados Unidos e a Rússia, sabe? Então, tipo, é um absurdo de gente que morre e que... Esqueci, a gente vive uma guerra aqui dentro, mas como na maioria são pessoas de cor, pessoas não brancas, desculpa se eu tenho que usar esse termo, é mais esquecido. Então é aquilo, cara, a guerra da carne, aí a carne preta é a carne mais barata e tá sendo assim no mundo inteiro que a gente tá vendo cada vez mais aí. E muitas vezes assassinados pelo próprio Estado, né? Sim. O que é terrível, assim. Que é quem... Aí você vai correr pra quem, né? Se o Estado tá te matando, se a polícia tá te matando... Não todo mundo, não generalizando, obviamente. Mas do mesmo jeito mas do mesmo jeito que uma pequena maioria, às vezes, faz muito mais barulho que uma grande maioria, é difícil, porque assim, se tem porque o Estado policia o Estado, entendeu? Porque se o Estado é corrupto, quem vai policiar ele também é corrupto, a gente nunca chega em lugar nenhum. Esse é o maior pensamento que a gente tem que ter. Porque quem vigia o Estado é o próprio Estado, então é muito difícil, entendeu? A pessoa que matou o homem que foi morto no Rio de Janeiro, né, que levou 80 tiros lá, teve a primeira condenação de um militar no Brasil matando um civil, né? Você imagina, todo ano tem dezenas, centenas de histórias de pessoas sendo mortas pelos militares e sem uma explicação plausível, a gente esquece, sabe? E essa foi a primeira vez no Brasil que foi condenado, sabe? E ainda pode ser absolvido. Tem outras instâncias ainda, né? E um dado muito importante, em alguns lugares, em alguns estados, parece que estão começando usando câmeras aqui no peito. Aqui em São Paulo. E sabia que baixou em 80% o número de... Que será? 80% questão de, não posso dizer assim, intercorrências policiais contra civis, agressão, morte, caiu 80%. Mas, obviamente, o Estado Civil falou assim que foi por conta do reforço policial. Mas as câmeras não teve nada a ver com isso. Mas, assim, de um ano para o outro, por causa das câmeras, 80% de redução, acho eu
acho eu que a galera tá meio que, ó... Não, o que você tá querendo dizer com isso aí? O que você tá querendo dizer com o nosso estado, mano? Jamais. Eu tô querendo dizer que o pessoal tá querendo ser um ótimo youtuber. Pode ser. É verdade, a polícia é a geração TikTok, né? Então eles se preocupam muito mais ali, né? Com a dancinha e tudo Brincadeira, mais. Né? galera, brincadeira. Isso aí porque a gente é preto, eu não chip. Na verdade, eu lembro que no primeiro mês, tipo, zerou. No primeiro mês não teve morte. Eu tô tentando falar, se matar, aí o Paulinho e traz um dado desse aqui, aí tu foge. E isso demonstra algumas coisas que a gente pode refletir sobre, certo? Mas a solução do problema não é só a polícia ser vigiada ou ser monitorada, sabe? É a população trabalhar contra o racismo de forma estruturada, porque o racismo é estrutural. Nos Estados Unidos tem essa gravação aí há muito tempo e ocorre todos esses problemas que ocorreu e é gravado, é tudo... Mas lá eu acho que o racismo de lá é muito diferente daqui. A gente pode gravar um vídeo sobre isso depois, mas é isso daí, galera. Valeu, o episódio foi zica e vamos garimpar tudo até achar o que tá lá no fundo. Conhecimento é tudo. Segue a gente, a gente tá com a nossa página lá no Instagram, Coletivo Garimpemos. Tem o site também, garimpemos.org, que também tem matérias. O link vai estar aqui embaixo. O link vai estar aqui embaixo, né, de cabeça, mas a gente está sempre atualizando sobre, tem alguns dados mais fomentados, enfim, uma matéria mais completa sobre isso. E a gente quer saber também o que você pensa, tá? Então... Ele não quer, eu, Paulinho, não quero. Eu quero trocar Mas quem vai decidir aqui somos nós. Comenta aí no YouTube, manda mensagem pra gente no Instagram, troca ideia com a gente sobre, até mesmo porque as próximas questões que a gente trouxer vai estar conversando com o que vocês querem também. Obviamente. E galera, se a gente falou algum dado errado, alguma coisa que você acha que tá errado, coloque também que a gente lê. No próximo vídeo a gente se retrata, fala também, porque aqui é uma troca de ideias. A gente estuda, a gente pesquisa, às vezes mas muita coisa vem na hora e a gente... na hora tem também uma conversa. Qualquer dado também, porque isso também ajuda a gente a saber que vocês estão engajados, vocês estão procurando. E é isso. Valeu, obrigado. Vamos garimpar tudo. Beijo de luz. Acabou a cerveja. Você falou no meu cu, velho, não entendi nada. No cu? No ânus. Não tirei a informação do ânus. Você falou isso? Não, a fonte vai estar aqui embaixo, a gente não tirei a informação do ano, a fonte vai estar aqui embaixo, caralho. Entendi, eu falei do ânus. Pô, mas eu gostei do meu bordão, vou garimpar tudo até achar. Vou dar essa visão agora. Vou garimpar a informação, vou garimpar conhecimento. Vou botar o fundo e corta.